Eu não consigo movimentar daqui, né? Eu não consigo movimentar o PowerPoint, né? Quer que eu te Só mande? tu. Oi? Quer que eu te mande? Não precisa. Eu vou te avisando, tu vai movimentando. Vê se tu coloca ali no modo apresentação. Sabe onde é? Sim. Isso, aí. Tá? Aí a gente vai É na 78, né? na 76. Ele botou 76. Ele botou Não, mas... 76, 77, aí é Ah, 78. sim, porque ele ia fazer junto com a Rayane e ele não conseguiu entrar na semana passada. Hum. Foi por ele teve, ou ele viajou, parece, algum problema assim. Ele precisou viajar, né, para fazer. Foi resolver alguma coisa pessoal, se eu não me engano, problema de saúde, não sei. Não vem ao caso. Mas vamos começando aqui. Então, a pergunta 78 diz ali para nós: os espíritos tiveram princípio ou existe como Deus de toda a eternidade? Pode liberar o slide na íntegra, que aí fica mais fácil, eu não preciso estar te pedindo para, tá? Aí assim, a não ser que a Rayane ainda está no carro, a não sei que ela queira fazer, não sei se ela desenvolveu o trabalho com ele, se ela quer continuar ou não. Tô Ainda no está no... volante. Ah, Ó, tá ok, eu vou fazendo então, tá bom, tá? Então, qual é a resposta que nós temos ali? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, não é verdade? Ou seja, se existe um Criador, é porque existem as criaturas. Então, este Criador é Deus. Se nós não tivéssemos sido criados, estaríamos de forma igual, seríamos deuses também, né? Então, Deus é um só. Nós somos suas criaturas. Então, temos sim um princípio e fomos criados, certo? E ali eles dizem mais ainda: ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade e é incontestável. Quanto, porém, ao modo porque nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então, esta origem nossa, o momento em que Deus nos cria, isso para nós é que é o grande mistério. Então, a ciência pode investigar, pode procurar de todas as formas, mas jamais vai conseguir chegar no ponto da criação. Isto é um mistério que pertence a Deus, pelo menos por enquanto. Ainda não nos é permitido conhecer isso. É, haverá um momento, chegará o momento desse conhecimento, não sabemos, né? Não sabemos. Talvez no nosso processo evolutivo, quando chegarmos ao nível crístico, será que teremos permissão de conhecer? Para isso, nós temos que caminhar, né? Então, aquilo que nos cabe nesse momento é vivenciarmos a criatura que somos, respeitando o Criador como único, como Deus Pai soberanamente justo e bom, e que encontra em nós um motivo para a sua criação. Espera de nós a coparticipação para que o seu projeto de evolução dos seres, das criaturas e de todo o universo possa acontecer. Né? Então, existe uma colaboração da nossa parte? Sim, existe. Ele não nos criou para ficarmos na inércia. Ele não nos criou para ficarmos estagnados na nossa origem, no ponto inicial. Não, ele nos criou para o desenvolvimento, para caminharmos, para evoluirmos, tá? Até aqui tá claro? Tá indo bem?
Então, vamos para o próximo. Vamos ver o que o André colocou aí para nós. Aí ele vai trazer para nós aqui um comentário do Miramês. Então ele bota ali. Espíritos tiveram princípio, questão comentada do Livro dos Espíritos, comentada pelo Espírito de Miramês em relação à pergunta 78. Então ele coloca lá. Os espíritos tiveram sim o princípio sob o comando daquele que gera a vida e que alimenta tudo que existe no estirão da eternidade. O início e como foram criados permanece como mistério de Deus. Entretanto, a luz virá quando o Senhor achar conveniente. Tudo que existe é criação de Deus, do vírus aos homens, e desses aos anjos, da matéria interatômica aos mundos, e desses aos ninhos galácticos. Estamos todos e tudo ligados por fios invisíveis do amor de Deus, que por vezes não percebemos. No entanto, nem tudo é espírito, nem tudo é matéria. As divisões são enormes na sequência evolutiva de todas as coisas. Deus está fora da eternidade que conhecemos e compreendemos. As suas leis não têm ação sobre ele. Todos já conhecem que o universo é montado na mais profunda harmonia, sem nenhuma fração de desequilíbrio. E se todos os nossos corpos, como nós mesmos, somos micro-universos, é de ordem natural que procuremos viver em harmonia com o macrocosmos. Se por fora de nós chamamos essa ordem de harmonia, dentro de nós ela passa a se chamar amor, carregando consigo o ambiente do próprio Criador. Devemos passar a compreender cada coisa em seu lugar, com os direitos e deveres de uns para com os outros. O nosso amor deve atingir a tudo que existe, em todas as frequências da vida, que por ele recebemos o que doamos com o acréscimo da misericórdia do Senhor. Então, Miramês aqui nos traz uma explicação mais detalhada, né? Mais de forma literal, mais organizada em relação ao que nós apenas comentamos. Então, ele fala exatamente o que nós já tínhamos comentado, só que de uma forma mais bem desenvolvida, mais bem organizada. Então, quando ele diz o início e como foram criados, permanece como mistério de Deus, é o que comentamos anteriormente. Ainda não nos cabe descobrir isso, salvo quando Deus achar conveniente. Hoje, no nosso grupo de estudo mediúnico, nós comentamos algo muito interessante, né? Que se nós, por exemplo, chegássemos hoje no mundo perfeito, qual seria a nossa reação? Sendo quem nós somos hoje? Será que nós suportaríamos? Né? Ou na nossa pequenez, na nossa inferioridade, nós iríamos olhar aquele mundo assim tão harmonioso, tão pacífico, né? Tudo tão certinho. Na nossa inferioridade, nós íamos achar aquilo ali, nossa, isso aqui está parado, né? A gente já dá um jeitinho ainda de tirar aqueles que estão lá para uma, olha, está muito parado isso aí, né? Vamos dar uma agitada nesse negócio aqui. Por quê? Porque nós não estamos ainda preparados para esse mundo superior, esse mundo perfeito, esse mundo elevado, de paz, de harmonia, né? E nós, principalmente nós brasileiros, né? Que adoramos tocar um agito, dá para ver o povo lá na Copa agora, que tocaram o maior carnaval lá dentro do hotel e samba para todo lado. Não adianta, gente. É da nossa natureza, principalmente do brasileiro, essa alegria contagiante. O mundo está caindo em cima de nós, mas o povo está sambando, está torcendo no futebol, tá, né? Estamos preocupados com as situações que estão em nosso entorno? Estamos, mas nós nos preocupamos de uma outra forma. De certa forma, é até bom, né? Porque nós não nos permitimos derrotar em momento algum. Mas se nós chegássemos hoje com toda essa nossa euforia, com aquilo que o nosso mundo
propicia aqui e que nós achamos que é bom, que é ótimo, que é maravilhoso, e entrássemos no mundo perfeito, nós não iríamos nos sentir bem, é nos sentir como um peixe fora d'água. Ah, isso aqui não é para mim, isso aqui ainda. Deixa eu voltar lá para a terra, que lá eu me sinto mais à vontade, né? Lá é o número do meu sapato. Lá eu me encaixo perfeitamente. Exatamente o que Miramês diz aqui, né? Nós não temos ainda condições para entender esse mistério. Quando Deus achar conveniente, ele vai nos fazer entender aquilo que cabe no nosso número, no nosso tamanho, né? Obviamente que, mesmo num padrão mais elevado, há coisas que ainda somente a ele pertencem. E vamos convir que, de uma forma mais elevada, a curiosidade por si só ela vai se desfazendo. Aquela vontade de querer saber, muitas vezes não para compreender, mas só para saciar a nossa curiosidade. Como, não mal comparando, é como se nós ficássemos sempre na espreita cuidando a vida do vizinho, né? O que será que ele vai fazer hoje? Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai fazer aquilo? Não vai fazer diferença na nossa vida. Na verdade, eu não vou fazer o que ele está fazendo, mas a título de curiosidade eu fico lá observando. Então, Deus não quer satisfazer a nossa curiosidade. Ele quer que nós tenhamos maturidade espiritual para compreender como funciona e passarmos, a partir daí, sermos colaboradores na sua obra, cada um na sua função, no seu tempo, no seu habitat necessário para a evolução. Tá? Entendemos aqui? Alguma colocação? Alguma pergunta? E aí, Miramês traz uma colocação ali, ó, muito interessante, que diz assim, ó, Deus está fora da eternidade que conhecemos e compreendemos. Ou seja, ele cria a eternidade para nós, mas ele está longe disso. Ele está fora dessa eternidade que nós conhecemos e as suas leis não têm ação sobre ele. Ele não precisa de leis para manter as coisas organizadas, mas nós precisamos, né? Nós, como seres em processo evolutivo, precisamos dessas leis. O universo, como um todo de um processo da criação que também evolui, também precisa dessas leis. Então, há coisas no universo, por exemplo, estrelas que morrem e estrelas que surgem, né? Cada um cumprindo o seu processo, cada um cumprindo com as leis que determinam o seu processo de criação e o seu tempo ante aquele processo. Os planetas, as Via-Lácteas, tudo aquilo que está no universo está sujeito às leis de Deus. Então, se nós não estivéssemos sob as leis, por exemplo, da gravidade, aqui, nós não teríamos como nos mantermos caminhando, né? Tudo iria andar caindo por cima de nós, né? Então, as leis colocadas por Deus existem para estabelecer ordem no universo como um todo. Da mais complicada à mais simples, faz parte do nosso processo de evolução, de organização, como criaturas que precisam estar convivendo no mesmo universo, seja qual o reino que estejamos falando aqui, né? No reino mineral, vegetal, animal, hominal e no reino espiritual também, né? Então, quando estamos desencarnados no mundo espiritual, também estamos sujeitos às leis divinas e elas são imutáveis, tá? Elas não podem ser mudadas por nós, salvo Deus, que é o criador da lei, não, hoje eu vou mudar, hoje eu não quero que a terra gire mais em função do seu próprio eixo, ela vai girar ao contrário agora, não gira mais no sentido horário, vai girar no sentido anti-horário. A gente consegue entender isso? Não, né? É óbvio que seria algo que
aos nossos olhos impossível. Deus não iria fazer algo que fugisse aos seus próprios princípios, né? De criar o caos. Então, por isso que se diz que as leis divinas, elas são imutáveis, né? Mas somente ele tem essa capacidade dessa criação. Então, tanto que, como diz os próprios espíritos, nos faltam palavras no vocabulário para que a gente possa expressar, compreender e muitas vezes explicar o que significa Deus estar fora dessa eternidade que nós conhecemos e estar fora das suas próprias leis, né? Porque ele é o próprio Criador, tá? Ficou claro aqui? E o Miramês complementa ali dizendo, né? Todos já conhecem que o universo é montado na mais profunda harmonia, tá? Sem nenhuma fração de desequilíbrio. Quando ocorrem os desequilíbrios, os flagelos naturais, muitas vezes são consequências da nossa própria invigilância, né? Daquilo que nós prejudicamos, por exemplo, na Terra, né? Há muita coisa que acaba acontecendo desnecessária em função dos maus tratos, da falta de cuidado que nós dedicamos à nossa natureza, né? Então, às vezes acontece, como nós estamos vendo agora, né? Sempre nós estávamos comentando agora há pouco tempo, antes de entrarmos no estudo propriamente dito, a questão do período das chuvas nas regiões aqui sudeste e que acabam sempre trazendo esses desmoronamentos de terras, as pessoas morrem soterradas, perdem casa, perde isso, perde aquilo. O que que acontece? É toda uma comoção, né? Aí passa a comoção, passa a lamentação. Tinha um jornalista que desencarnou, não lembro se foi no início desse ano ou ano passado, um que morreu num acidente de helicóptero da Bandeirantes, que uma vez ele falou uma frase muito interessante, ele disse assim, nós somos bons em lamentar, né? E nós somos bons em lamentar, mas quando passa a comoção e a lamentação, nós repetimos os mesmos erros. Então, voltamos a construir aquelas casas nos locais de risco, que foi avisado, olha, não tem condições, isso é zona de risco, é área de risco, quando chove vem tudo abaixo. Mas a gente insiste, né? Vai lá, constrói a casa, bota lá. Ah, porque não tem outro lugar, não tem outro terreno, não nos dão outro lugar para morar. Mas o que que a gente também espera indo para um lugar que no ano seguinte eu também vou perder, correndo o risco de perder, inclusive, a vida dos filhos, a vida dos familiares. Então, o processo de erosão ele vai aumentando cada vez mais, né? Há um desgaste natural daquele ambiente, daquela natureza, que deveria estar ali para nos proteger da chuva e que acaba não resistindo muitas vezes ao próprio peso das construções que são colocadas ali e que não se sustentam, né? Quando a água vem, ela leva tudo por diante, não tem o que fazer, né? Então, nós não pensamos nisso. Aí a gente acha que é culpa de A, é culpa de B. Só não é culpa de Deus, gente. Nós nos colocamos no lugar errado, né? Por exemplo, eu morei em Fortaleza. E aquela Avenida Beira-Mar, quase todas essas avenidas Beira-Mares, dessas praias famosas, né? O que que acontece? O pessoal vai aterrando, vai empurrando o mar, vai empurrando, vai aterrando, vai aterrando. Lá pelas cansadas dá uma maré alta, ela vem, destrói com tudo. Lá em Fortaleza, seguido acontecia isso quando eu estive lá. O mar avançava, ia lá naqueles prédios bonitos, todos aqueles restaurantes, barzinhos, acabava com tudo aquilo. Baixava, a maré voltava, todo mundo ia lá, calçava tudo de novo. Agora aterraram não sei mais quantos metros para dentro e vão empurrando o mar. O mar não é lá atrás. Nós é que estamos asfaltando e calçando no lugar errado. Aí, quando dá uma situação dessa, a gente acha ruim, né? Aí a culpa é de Deus? Foi Deus que mudou a lei das marés? Não, ele não mudou nada. Nós é que invadimos um local que não nos pertence.
Ah, mas o progresso, tá, mas o progresso precisa tirar o mar do lugar dele? Não precisa, né? Não, não há segurança nenhuma nisso. Então, vejam que estas estruturas, essas causas, muitas vezes que nós chamamos de naturais, tem a nossa mão aí, né? Que nós queremos a melhor vista, nós queremos um comércio imobiliário riquíssimo, mas a natureza não está preocupada com isso. Se eu vou construir um prédio de 100 andares, com apartamentos, com vista maravilhosa para aquela praia, não, né? Então, nós temos que respeitar a criação para que as respostas para nós sejam positivas. Nós não vamos mudar as leis da natureza, as leis de Deus, em hipótese alguma. Tá? Olha, o dono do estúdio chegou. Tive que entrar pelo celular, que pelo. Eu não estou conseguindo entrar pelo computador, né? Notebook. Não tem problema. Tu consegue ler a tela aí pelo celular? Qual é o. Tá. Tu já leu alguma coisa disso aqui ou não? Já li, eu estava comentando aqui, mas deixo agora na sequência para ti. Não tem Tá problema. bem. Viu, Deixa eu Depois, André? atualizar né, aqui pelo. depois na gravação, se eu disse alguma bobagem, tu corta. Viu, André? Eu Tá. estou compartilhando aqui. Aí tu só me diz que eu passo. Vamos para a próxima, então, agora. Pode mudar. Mais um. Então, bom, boa noite, pessoal. Consegui entrar pelo celular agora, mas enfim. Na questão 79, né, Kardec diz, havendo dois elementos gerais no universo, né, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? E eles respondem: evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material, né? A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, na realidade, esse comentário de Kardec, que depois Miramês vai ampliar na sequência, quer dizer que nem certos espíritos conseguem, têm a permissão de saber como foi essa formação, né? Como que se operou, né? Que é o que Miramês, na próxima ali, Vilmar, a divina unidade, ele faz esse comentário da questão 79, né? Citando que Deus é a unidade suprema, sua vida é um mistério escondido nas dobras da eternidade, de modo que os espíritos, seus filhos, passam a compreender algumas das suas nuances pelo processo de despertamento dos dons recebidos da grande fonte desde sua formação. Um comentário, né? Eu deixei todo o comentário de Miramês, né? Não tirei nada, então ficou um pouquinho não, ficou bastante extenso esses questionamentos, né? Ficou Na perfeito. profundidade que não Ficou tinha, perfeito. não, é Não tenho que que cortar daqui, não tenho que cortar. não, eu não tenho. Eu não teria essa petulância também de cortar, né? Na profundidade das coisas, vamos encontrar a matéria primitiva de onde saem todas as coisas, vibrando no seio da divindade. Ela, em Deus, é una quando sai do seu campo de força, se podemos empregar esse termo, né? Então, esse é um comentário do, do Miramês.
A partir daí se divide pelas condições do próprio ambiente, compreendendo que, no fundo, é a mesma essência, porém tomando expressões variadas com objetivos inúmeros, obediente ao seu comando. Então, sempre Deus no comando de tudo, né? Quem pode dizer e afirmar a quantidade de divisões da essência unificada do Criador? Ninguém sabe, pois as expressões desse fluido são incontáveis. Nele pulsa a vida na Terra e em todos os mundos, no espaço chamado vazio e em todas as dimensões espirituais, em um cinetismo indescritível, né? Então, como se fosse numa dança, num movimento indescritível, Deus opera essa essência, né? A matéria primitiva ou energia cósmica, como a queremos chamar, desprendida da lúcida mente do Senhor, é o agente que atende a todos os reclamos da vida, que faz perceber toda a causa universal, como se estivesse presente em toda parte. Já na próxima página ali, no próximo slide, aí ele cita, né? Existe uma escala periódica dos elementos que compõem as coisas, os elementos atômicos. Diminuídos ou acrescentados, muda-se a estrutura da matéria e, por vezes, sua forma. Somente a matéria primitiva e certamente quem a criou são imutáveis e escapam todas as pesquisas humanas e mesmo espirituais em nosso reino, ou, por assim dizer, na faixa de vida em que vivemos. Então, ele mesmo está dizendo que escapa, inclusive, desses espíritos de luz, né, que não atingiram aquele grau próximo ao grau de Cristo, que não conseguem desvendar esse mistério ali, né? O Espírito nasceu da mesma fonte de onde saíram todas as coisas, porque tudo sai de Deus, que sai de Deus é divino, com qualidades sublimadas a serem despertadas. E o tempo é o processo desse crescer. Se notarmos os feitos dos grandes homens, o seu amor por todas as coisas sai sem distinção. Dá para entendermos que somos todos irmãos pela unidade universal de toda a criação, né? Então, mais uma vez, ele reforça essa criação como sendo única, né? Uma só. Cada um e cada coisa vive em dimensão diferente, entretanto, carregam no centro da vida o próprio Criador, de maneira a ouvi-lo e senti-lo na sua vontade. Tanto o elemento material, como afirmam o Livro dos Espíritos, como o elemento inteligente do universo, saíram do hálito divino e estão em processo de despertamento, pois tudo e todos somos filhos da unidade divina. Essa é o que Miramês comenta nessa questão 79. Né? E dando a entender, né, que lá no princípio somente determinados espíritos, determinadas entidades é que têm o entendimento real de tudo isso aí. No próximo slide, Vilmar. Então, a pergunta 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? E numa frase só eles já respondem, né? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. E em cima disso vem toda uma argumentação também do Miramês a respeito sobre a criação dos espíritos, né? Então, os espíritos foram criados e é o que podemos dizer aos estudiosos. Então, para nós, os espíritos foram criados. Por quem?
Deus é o criador de tudo que existe. No entanto, a técnica que ele emprega na formação das almas continua a ser mistério para nós outros. Por enquanto, a nossa evolução não comporta tanta grandeza. Mais uma vez, Miramês comentando que nem eles, nem ele, né, a equipe dele, a equipe que ele estuda, também a ele é um mistério. Né? Então, eles também não detêm esse conhecimento. O mundo universal foi tocado pela harmonia divina, ou seja, essa música divina, e ela nos deixa sentir a necessidade da mesma harmonia dentro de nós. Aí já Miramês começa a comparar a criação divina do universo com aquilo que a nossa existência corpórea dentro do nosso corpo se harmoniza, né? Então, se é uma harmonia universal, dentro de nós, o que é a harmonia é o amor, definido por ele. Por esse fato que não poderia existir vida sem amor. Então, para nós estarmos harmonizados, quando nós estamos harmonizados, é porque vibra em nós o amor. Então, para nós nos harmonizarmos, esse amor tem que estar vibrando dentro de nós. E é uma coisa que está dentro de nós. Né? Os espíritos foram criados e continuam a ser criados pela mente suprema. Capacidade esta que foge às nossas análises, porque a criação não tem capacidade de compreender o Criador, e sim entender mais ou menos seus objetivos, como saber que a inteligência divina é perfeita. Deus opera constantemente, nos diz Jesus, e isso é uma questão, né? Cristo nos disse isso, né? Através dos apóstolos, né? Que Deus opera sempre, que ele não descansa. Tudo que se expressa e muda de forma é pela sua magnânima ação. O Senhor nunca parou de trabalhar, nem sequer um minuto na contagem humana. E a sua glória consiste nisso. O labor divino é vida, sua profusão na profusão do seu amor. Então, ele faz e na mesa aí diz que para nós a nossa harmonia interior é baseada no amor e o amor divino baseia a harmonia do universo. Né? Então, tudo que é criação divina, extracorpórea, extra a humanidade, extra os planetas, está em harmonia, né? E é o que a gente vê, né? Nós não vemos, mesmo as estrelas que chegam a um ponto final daquela jornada dela, não se vê uma explosão chegar aqui na Terra, né? Não se sente isso ainda, né? Essas vibrações. Então, tudo no universo é harmonia. E isso ele frisa muito em todas essas questões. Primeiro, ele frisa que determinadas coisas nós não vamos conseguir entender ainda, como o mistério da criação do Espírito. Né? Isso nós não vamos entender. E também nos tranquiliza que o universo está em harmonia. Né? Então, ele bate bastante ele fortalece em todas essas questões a harmonia e o amor que nós devemos cultuar dentro de nós para nós estarmos equilibrados. Né? Onde há um desequilíbrio é porque está faltando o amor. Isso é a observação minha. Alguma coisa a comentar, Carla? Não, 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 mas eu acho engraçado que vocês dizem assim, alguma coisa a comentar, Carla? Não, os outros também têm que comentar, né? Não, 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 eu sei, estou é que brincando, gente. Ah, essa questão é muito interessante, né, da criação. E eu, há poucos dias,
encomendei um outro livro para mim, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, eu havia comentado, é do ABC ao Infinito, que é editado pela FEB, do José Naufel, e ele são 4 obras em que ele trabalha, são livros comentados do estudo da doutrina espírita. Então, esse primeiro volume que eu recebi hoje até, esse livro, e aí agora o André estava lendo, justamente na parte que eu peguei aqui para olhar, Sim. né, do nosso estudo de hoje, e ele traz um comentário muito interessante aqui, ó, em que ele diz assim: o espírito, quando não é encarnado, é sempre a mesma individualidade cósmica, e apenas essa individualidade, descendo ao plano material pelo processo reencarnatório e tomando um corpo físico, reveste-se de uma personalidade transitória, sob a qual vive e atua no plano físico até a extinção da vida corporal pelo fenômeno da morte. A individualidade do espírito é permanente, a personalidade transitória, durando enquanto dura a vida no corpo. Então, isso chamou a atenção, né? Porque há muitos teóricos, muitos comentaristas da doutrina espírita, principalmente no que se refere à reencarnação, que insistem em dizer que o André não pode ser a reencarnação do fulano de tal, porque a personalidade é muito diferente. Então vejam que a personalidade ela é transitória, a individualidade espiritual não. O que é a individualidade espiritual? O espírito que somos desde a nossa criação. Então, Deus nos cria ali. E quando foi isso? Nós não sabemos. É exatamente o que o André falou, o que eu comentei, que o Miramês comentou e que Kardec também comenta, né? Esse é o grande mistério. Então, mas o que é essa individualidade, então, se não é personalidade? É aquilo que nós formamos através das várias personalidades que nós desenvolvemos em vários processos reencarnatórios. Então, muitas vezes, um espírito missionário, ele vem completamente escondido na sua atual personalidade, justamente para não trazer prejuízo, muitas vezes, à sua obra. Então, ele vem lá, reencarna, por exemplo, num meio completamente atípico, completamente diferente da sua última reencarnação, justamente para que ele não seja identificado. Então, gente, vejam aqui a importância do estudo, né? Disso que o André comentou agora, do comentário da leitura do Miramês, este estudo que Kardec nos traz, quando alguém disser isso para nós, não, imagina, a Rayane não pode ser a reencarnação da rainha da Inglaterra, porque são personalidades muito diferentes. Ela ia reencarnar no Brasil para quê? Depois de ter sido rainha. Né? Nós costumamos usar esses subterfúgios, mas, na verdade, a personalidade, o conhecimento que ela adquiriu quando estava na personalidade de rainha, não tem nada a ver com a nova personalidade que ela irá formar agora nessa nova trajetória. O aprendizado vai permanecer, ela vem em missão para compartilhar aquilo que ela aprendeu e ela irá fazer. Só que aí tem, nesse processo todo, as dificuldades do caminho. Né? Não há privilégio para os missionários. Então, quando a gente olha para uma reencarnação de Chico Xavier, a gente pensa assim: quem ia imaginar, né, que aquele caboclo que nasceu lá em Pedro Leopoldo teria essa missão grandiosa de trazer, através de uma mediunidade, a maior antena mediúnica, né, que se costuma dizer sobre Chico Xavier, na Terra depois de Jesus, que esteve aqui na Terra, a maior antena mediúnica é Chico Xavier. Então, ele teve praticamente todas as faculdades mediúnicas.
E se nós olhássemos para aquele menino lá de Pedro Leopoldo, que lambia ferida, que ficou sem mãe, né? Nós iríamos acreditar que ele seria esse médium que recebeu 500 e poucas obras psicografadas, que iria ter todo aquele poder da mediunidade e materialização, que seria conhecido no mundo todo pelo Espiritismo, ou o Espiritismo seria conhecido através dele, né? Então, esse preconceito que nós temos em relação a dizer, não, fulano não pode ser a reencarnação de Beltrano, é meio complicado, porque se nós levarmos isso, por exemplo, a Jesus, sendo o espírito da sua envergadura, um espírito crístico, teria necessidade de nascer escondido no meio do mato, numa manjedoura, cercado ali apenas pelos bichinhos, pelos camponeses que ajudaram e acolheram Maria, José, no processo do seu nascimento, não é verdade? Então, se nós pensarmos ao longo da história, teria muito mais lógica que o Messias chegasse da forma daqueles que aqui estavam esperassem, não é? Ah, vai chegar o Messias, o Filho de Deus, é o Rei. Então, ele virá numa grande carruagem, não era assim que esperavam por ele? Alguns ainda o esperam assim, até hoje. Então, vejam a importância dos ensinamentos divinos, né? Como o André bem leu aqui, ó, harmonia e amor, por esse fato que não pode existir vida sem amor. E aonde há maior exemplo de amor, de vivência e doação de amor, senão no próprio mestre, né? Que vem em pura humildade, de forma mais singela possível, dele nada tem, a única coisa que o pertenceu de fato, de direito, foi o madeiro onde foi crucificado, né? Foi a única coisa que ele teve para chamar de seu neste mundo. Foi a material, né? Estou me referindo, foi a sua cruz. Né? Então, isso é que eu acho grandioso na doutrina espírita, é essa compreensão e que derruba por terra todos os nossos tabus e, como disse o André, né, a nossa pretensão de achar que a gente pode achar alguma coisa, né, concluir alguma coisa, cortar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Então, esses comentários do Miramês são muito bem colocados e só enriquece e corroboram aquilo que já está, né, no Livro dos Espíritos. Já falei muito, agora é com vocês. A gente tinha preparado, como está aí na apresentação, né? A gente ia até finalizar esse capítulo, né? Até para que no próximo encontro começasse um capítulo novo, né? Mas isso hoje de tarde esse comentário eu encaminhei para o Vilmar esse arquivo, já deixei o computador tudo prontinho aqui, né? E ele até agora está reiniciando para entrar na sala, né, na reunião. E então isso perturba um pouco, né? Mas a gente também tem essa experiência, né? André, na verdade, isso aí muitas vezes são investidas mesmo, né? Pode ser só um problema técnico? Pode ser só uma internet, mas a gente não pode nunca descartar as investidas para que o estudo não aconteça. Isso Não, acontece seguido. e para ver, ó, a internet do celular é a mesma do computador, sabe? Né? Reiniciei o computador, enfim, e tava, olha, foi muito tranquilo. A Rai perguntou como é que tá? Não, tá tudo tranquilo aqui. Ontem, né? Tá tudo tranquilo aqui, certinho e tal, vamos tocar.
E deu para mim é uma experiência nova, né? Porque eu não tinha passado assim de chegar na metade de um assunto que nós éramos os responsáveis para desenvolver. Mas É. também, como dizia Chico, isso também passa. Tudo passa, né? Não, e, É. e serve de experiência para o exercício da nossa paciência, né? Não tem jeito. Exercício da nossa paciência e também para nós do grupo entendermos que o estudo é para todos, né? Para a gente não se descansar e achar assim, eu não preciso ler, quem vai fazer hoje é o André, quem vai fazer a semana que vem é o Vilmar, eu não vou nem ler as questões. Não, todos nós precisamos ler, precisamos estarmos conscientes daquilo que vai ser estudado, para que numa situação dessas a gente possa tocar, né? A gente, olha, vamos seguir, vamos conversar. Eu posso não ter trazido aqui todas as explicações que o André trouxe, mas o estudo não fica parado. Vamos conversar, vamos anotar, não entendi direito. Na próxima aula a gente pergunta para o André como é que não é, o que foi, o que não foi. Mas o estudo aconteceu. O que isso significa? Que aqueles espíritos que trabalharam para que não acontecesse, não tiveram sucesso. E aqueles que nos ampararam e nos amparam sempre para que o trabalho aconteça, estão ali satisfeitos conosco. Eles não desistiram. Tá, mas e se eu não tiver as questões aqui, se eu não tiver o livro, o que que eu posso fazer? Eu pego um outro livro, eu pego aqui na internet, eu canso de compartilhar, né? O site esse da Bíblia do Caminho. Pega ali, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, ou então, como se trata aqui da Casa de Umbanda, pega um texto conhecido de vocês e trabalha e estuda, porque que a gente não pode é desperdiçar o momento do aprendizado, né? Porque é um momento que gera insatisfação, gera insegurança, gera comentários que não são bons. Se a gente desperdiçar essa oportunidade, nós estaremos alimentando aqueles que estão fazendo de tudo para que o bem não se manifeste, para que esse momento abençoado não aconteça conosco. Então, fica aí a dica, ó, fica aí o alerta, né? Ó, vamos ver o que vai acontecer agora. O André não consegue entrar. E aí, eles vão fazer? Não vão fazer? Vamos fazer, mesmo que não seja aquilo que estava estipulado pelo André, mas a gente vai fazer, a gente vai conversar, vamos debater outro assunto, outra questão, sempre sob a luz do Evangelho do querido Mestre Jesus, né? Isso é o que é o mais importante, é que a Hein, gente não André? pode desistir. E ver que nada é por acaso, né? Porque tu foi o único que me mandou o documento antes. Então a gente já tinha teu documento pronto. Então nada é por acaso. E eu fiquei naquela assim, mas será que o Vilmar vai conseguir abrir? Olha, tá perfeito. Eu até foram mais slides porque eu diminuí ali porque para mim iria aparecer vocês no lado direito ali, né? Então, para não ter dúvida, para não ficar nenhuma palavra atrás do texto ali, nenhuma palavra atrás das imagens, mas tudo bem, vamos em frente. Passa Ficou muito o bom. próximo slide. Tá Oi? perfeito, tá perfeito o slide, ficou muito bom. Pois é. Então, o Miramês continua, né? A sua vida é movimento. Ele mencionando Deus. Nada dele para. Observemos os protozoários e os próprios mundos. Tudo se move, tudo cresce para o seu Criador em busca da unidade. Estamos na escala dos espíritos que começam a receber, olha só, estamos na escala dos espíritos que começam a receber as primeiras lições sobre a vida. Ainda desconhecemos muita coisa sobre o corpo humano, e realmente, atualizadíssimo essa frase do Miramês. Deus jamais deixou de criar coisas e espíritos, e a receita ainda permanece num mistério que o tempo encobre.
esperando certamente a maturidade dos seus filhos. Porém, enquanto se espera, façamos o que está ao nosso alcance, porque intuição para o trabalho não nos falta. Jesus é o grande inspirador dos nossos passos e o Evangelho, o código que poderemos e devemos consultar todos os dias, né? Antigamente se dizia, né, que o Evangelho é o código, a Constituição não precisava existir de nenhum país, era só ler o Evangelho, porque, como Cristo diz, né, a lei e os profetas estão ali, né, naqueles 2 primeiros mandamentos, né, sobre o amor a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. O código que poderemos e devemos consultar todos os dias, então, o Evangelho. Ele traça para nós todas as diretrizes que nos convém por amor. Nosso desejo é reflexo da vontade do Pai, de criar também. Então, ele sintetiza essa questão 80, nos deixando bem, ele nos dá uma base bem interessante, eu acredito, para tanto a questão do Evangelho, onde nós procuramos o amor dentro de nós, quais são as palavras que nos confortam, o Evangelho. Alguma coisa a gente não vai saber, mas a gente pode ir prosseguindo enquanto isso. A questão 81, então, os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? E também, Deus os cria como a todas as outras criaturas pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. E daí vem a questão da formação espontânea que Miramês discorre, né? Acreditar que os espíritos se formam espontaneamente é desconhecer as leis do Criador, a sua ação benfeitora em todo o universo. Realmente, né? Dizer que o acaso cria os espíritos ou que o acaso cria alguma coisa é desconhecer as leis, né? Por não dispormos de outro termo mais adequado, cabe-nos dizer que Deus nos criou pela sua potente força de vontade, e como se encontra na Gênese: faça-se a luz, e a luz se fez. Em relação à alma, podemos dizer o que disse: faça-se o Espírito, e o Espírito se fez, não deixando de ser um simbolismo divino, na divina estrutura da criação. O tempo na contagem humana que se gastou para que o espírito se expressasse como alma inteligente está perdido no próprio tempo. A formação da alma, de certo modo, não deixa de ser espontânea, mas sobre a ação permanente do grande arquiteto do universo. Então, espontânea, mas quem age sobre isso é Deus. Nada se opera no esquema de Deus sem o trabalho permanente dele mesmo e dos seus filhos maiores, disseminados em toda a criação universal. Então, esses filhos maiores, como Jesus, que estão em todos os orbes, né, e mesmo entre os orbes, né? Quem pretende entender que a criação espontânea prescinde da grande inteligência, é bom que compreenda que não existe criação espontânea desta forma. Então, mais uma vez, reforçando sobre essa questão se há uma formação espontânea do espírito ou não, né? A suprema inteligência do universo não deseja esconder os seus segredos da humanidade, encarnada e desencarnada. Porém, a revelação deve ser gradativa, para evitar perturbações naqueles que não suportam uma verdade mais acentuada. No próximo slide, estamos todos interligados ao Criador por processos que desconhecemos, mas que são reais. Bebemos a vida nele
e se nos alimentarmos em seu amor magnânimo e santo, na verdadeira acepção da palavra, não existirá formação espontânea em nada. Em tudo encontramos as marcas das mãos da divindade, que deixa o selo da perfeição. Tudo que ele fez está perfeito. Estamos todos em processo de despertamento espiritual, e aí que encontramos a desarmonia, sem que ela exista realmente. Se Deus nos criou à sua semelhança, no que devemos crer, estamos de posse de muitas qualidades que aparecerão com o tempo, que fará desabrochar os nossos talentos pelas bênçãos do próprio Criador. Somos seus filhos, e já que moramos no mesmo lar, somos herdeiros diretos do seu amor. Compete a nós, outros, sabermos usar esses dons espirituais como sementes que devemos semear, de sorte que devemos saciar a fome com os seus frutos. Analisemos os nossos pensamentos e a seleção que temos o direito de fazer. Parece que eles surgem espontaneamente. No entanto, eles têm um princípio na nossa mente ou em mentes exteriores. Não se formam espontaneamente. Eis que se trata de pensamentos. Então, para a gente analisar, né, essa questão, será que os nossos pensamentos são espontâneos? Então, ou eles têm um princípio lá dentro da gente mesmo. No que se refere ao espírito, a coisa é muito mais séria. Seria sua formação espontânea? Certamente que não. É uma programação divina, a sua mais perfeita criação. Nada existe imperfeito, saindo das suas mãos de luz. O entendimento da formação das coisas, dos espíritos, nos leva ao maior respeito por tudo que nos serve e que nos ajuda a ascender para o infinito. Agora devemos pedir a Jesus para nos ajudar a compreender com mais acerto certas leis que nos assistem e nos comandam. Então, ele faz o fechamento dessa questão, né, nesse grande comentário, que, claro, é importante que a gente leia, releia, para realmente entender o que é tudo isso aí. Se a gente pode dizer, não, existe, ou se nós ouvimos isso em algum lugar, né, a formação é espontânea, ou a criação é por acaso, surge alguma coisa por acaso. Então, todos esses textos, nessas questões, nessas perguntas, a interpretação a essas perguntas, nos dão uma base bem segura, só envolvendo a razão. É possível isso? Não é possível. É possível ter harmonia? Não é possível. É possível ter amor? Não é possível. Onde que eu posso, onde estão gravados os conceitos e os textos sobre amor? Lá no Evangelho. Então, o Evangelho pode ser base para a minha vida? Pode ser base para a minha vida. Então, Miramês, no desfile dessa grande filosofia que ele faz, ele nos deixa um caminho seguro, assim como a própria doutrina espírita nos deixa um caminho seguro para a gente seguir. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão? Podemos ir para o próximo. Próximo slide. Será certo dizer que os espíritos são imateriais? Então, daí assim, bom, os espíritos surgiram aonde? Tem criação espontânea. Agora ele já parte assim, Kardec, né? Será certo dizer que os espíritos são imateriais? Bom, aqui ele já confirma sobre os espíritos, né? E os mentores, né, respondem: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente?
Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. O corpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. É uma matéria quintessenciada e que não tem comparação para nós. E ao ponto de ser tão etérea, ou seja, escapa inteiramente ao alcance dos nossos sentidos, né? Complementam, né? Na próxima leitura. Dizem que os espíritos são imateriais, porque pela sua essência diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato, mas não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Então, esse é um texto que os coordenadores de todo esse trabalho de Kardec colocaram, né? Sobre a materialidade ou imaterialidade do espírito. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão? Podemos seguir, então? Sim. Então, na próxima questão, né? Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é que se suas individualidades têm um termo, e se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Então, essa é a indagação de Kardec. Resposta: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isto, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo que o seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Já no próximo slide, Vilmar, o comentário do Miramês, né? Os espíritos têm fim? Inicialmente, reafirmamos que o espírito encarnado sofre grandes limitações no que concerne a capacidade de maior entendimento, principalmente sobre a vida espiritual. Também nós sofremos, como espírito fora da carne, incapacidade de responder determinadas perguntas feitas pelos homens. Nem tudo nos é dado a saber. Então, mais uma vez, Miramês comenta que nem tudo, mesmo as entidades mais evoluídas, sabem. O conhecimento sempre acompanha o crescimento espiritual e é uma lei de equilíbrio em favor das próprias criaturas. A pergunta se os espíritos têm fim certamente foi feita inspirada na razão, por saber que ele teve princípio. No entanto, devemos dizer que as leis no plano maior da vida nem sempre têm relação com as que existem na Terra e que são conhecidas pelos homens. O que é impossível para os homens não o é para Deus,
como igualmente o que conhece por princípio se perde pela grande equação da divindade. O que se entende como sendo fim, sob diferenciação no seio daquele que tudo gerou, já falamos alhures, que a linguagem humana é deficiente para conversar sobre as coisas transcendentais. Podemos analisar por ela algumas coisas, o que já constitui uma misericórdia para todos nós. Ele continua no outro, lá próximo. O espírito que respondeu a Allan Kardec sobre o assunto limitou-se a dizer ao codificador: dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. E acrescentou mais adiante: é tudo que podemos por agora dizer. É certo que, em geral, os homens têm ansiedade pela vida. Se ela terminasse no túmulo e com isso o espírito tivesse fim, seria fator de desestímulo para todos os homens da Terra e todos os outros planetas habitados, para os quais a evolução e o progresso não existiriam. Porém, a bondade de Deus é tamanha que ele nos fez a sua semelhança, palavra divina que ilumina, consola e se transforma em felicidade para todas as criaturas. Se somos semelhantes ao Criador, somos eternos. E o tempo para nós, como espíritos, servir-nos-á para a renovação interior. Quanto mais velhos, mais novos. Muitos espiritualistas reclamam da nossa conversa, que dizem se parece com parábolas de difícil entendimento. Desejam coisas mais claras, mais objetivas. Se estivesse ao nosso alcance, falaríamos com todo prazer. Porém, para sermos bem entendidos, é preferível falarmos pouco por faltar na linguagem humana, recurso e mesmo preparo por parte dos homens para ouvir determinados assuntos, que simples para alguns e outros poderão suscitar dúbias interpretações. Estamos na escola divina, todos juntos à procura dos mesmos ideais, para o nosso consolo e alegria. Cumpre refletir que fomos criados por Deus, a suprema inteligência, a suprema perfeição, e que não iria fazer algo imperfeito. A harmonia vibra em tudo que suas mãos tocaram. No mundo espiritual, estudamos e pesquisamos os mistérios de Deus, que são muitos. Descem ao nosso plano grandes almas para nos ensinar algo mais sobre o amor, a ciência e a própria filosofia, e devemos dizer que há assuntos para os quais nos falta ainda o entendimento. Usamos a oração para compreender, na gradação das leis, o que nos é dado a conhecer. O que compreendemos, algumas coisas passamos para os homens, pelas faculdades mediúnicas dos mesmos. Devemos repetir, para o bem-estar geral, que somos eternos na eternidade de Deus, mesmo com todas as transformações sofridas. Então, esses foram os textos, né, que nós observamos todas essas questões que configuraram esse primeiro capítulo dessa parte, iniciando a origem e a natureza dos espíritos, né, ou do mundo espírita, ou dos espíritos. Comentários? Muito bom. Excelente. Excelente. A gente nem tem o que comentar, né? Na verdade, o Miramês nos trouxe prontinho ali os comentários. Muito bom mesmo. Que tu citasse a importância do estudo, exatamente por isso, né? Muito bom mesmo. Muito obrigada. A gente pode, assim, quando lendo, principalmente todas essas questões, começando lá na 76, né, que definição se pode dar dos espíritos, até essa última, né,
que é se o espírito teria fim ou não. Isso nos traz um alento, uma segurança bem grande sobre a nossa existência, né? Que talvez tem coisas que a gente não precisa se preocupar, tá? Mas eu quero saber se o espírito vai ter fim, não. O que nós precisamos verdade. hoje é melhorar internamente, atingir esse amor, né? Que Cristo dizia relacionado à fé, que a gente poderia eliminar montanhas, né? Montanhas de dificuldades, se a gente tivesse essa fé, esse amor, muito mais do que tá, mas nós somos eternos ou não? Então, tem coisas que a gente precisa saber lá para frente para nos dar uma segurança, mas tem muito mais coisas que a gente tem que ver no nosso dia a dia, né? E a gente sempre ouve, né, relacionados ao amor, né? A gente sempre está vendo desastres, acidentes, mortes, né? E muitas vezes a gente ouve, ainda bem que não é um familiar meu. Na realidade, talvez seja um familiar meu que esteja em outro país, em outro estado, né? E mesmo em outro bairro que tenha acontecido, caiu a Em outra casa, caiu, encarnação, meu parente, entendeu? minha Então, família. não, é que É, a gente tem é que começar a dizer, não, ele, ele também merece. Mas é o pior, é a pior espécie, a escória. Sim, nessa existência. Mas na outra, o que será, aonde que ele estava? Ou será que toda essa humanidade que está encarnada e desencarnada no nosso planeta, né? Será que ninguém tem nada a ver com nada? Não, eles são lá, eu estou aqui. Não. Tanto é que também é verdade. comentam, né, sobre a felicidade. Enquanto um estiver chorando, a gente não vai dizer que a Terra é um planeta feliz. Isso está no Evangelho, né? Então, enquanto um sofrer, Exato. a gente não vai poder dizer, mencionar que nós somos felizes. Como é que eu sou feliz se tem alguém passando fome? Mas é ele que está passando fome. Não, mas o meu interior dizendo que talvez seja um parente e que será um parente meu. E como humanidade que é realmente o irmão meu. Exatamente. Tem um palestrante espírita, ele é médico, aliás, ele tem várias profissões, mas ele hoje se dedica à psicologia. E certa vez ele contou uma história que ele vem de uma família onde eles são muitos irmãos, e um desses irmãos dele, um dos mais novos, tinha problema de alcoolismo. E de vez em quando sumia de casa e a mãe dele ficava desesperada. E um dia, nesse desespero, a mãe disse para ele: vai atrás do teu irmão, procura ele para mim, traz ele para casa, por favor. E ele disse que saiu a procurar, foi num bar, foi no outro, foi na Redondeza, que todo mundo conhecia ele, e não, ninguém tinha visto, ninguém tinha visto. E aí ele resolveu pegar o ônibus do trajeto que o rapaz fazia, né, para o trabalho, para a escola. E ele disse que num desses pontos de ônibus ele olhou e tinha uma pessoa caída, assim, né, no chão, deitada, assim, como um morador de rua. E que ele olhou e disse assim: é o meu irmão. E a pessoa levantou a cabeça. E ele disse que pensou: não é o meu irmão. Aí, irmão pode não ser o meu irmão, mas é meu irmão. E eu não desci para ajudar porque não é o meu irmão.
Então, aí nós entramos naquela situação dos sepulcros caiados, né? Nós somos bons com as palavras, mas até compreendermos esses ensinamentos evangélicos e entendermos que a imortalidade que Deus nos concede é exatamente para que tenhamos tempo para esse aprendizado, de chegarmos ao ponto de olharmos uns para os outros e nos compreendermos como os irmãos, pertencentes à mesma família universal. Então, a gente gostando ou não um do outro, aceitando ou não a opinião um do outro, nós somos irmãos. Somos filhos de um único pai, né? De um mesmo pai. Então, até o ponto de nós evoluirmos para entendermos isso, se encaixa a nossa compreensão da necessidade da nossa eternidade, né? Então, se tivéssemos um tempo determinado, olha, o espírito vai viver 1000 séculos só. Será que em 1000 séculos nós compreenderíamos a importância desse amor universal? Não, né? Com certeza não. Então, aí é que se encaixa nós compreendermos por que que Deus cria e cria bem, né? De uma forma tão perfeita, como diz ali, faltam elementos na linguagem para que a gente possa explicar essa perfeição e essa eternidade se torne compreensível para nós, para que a gente entenda tudo o que precisamos aprender nesse processo imensurável e eterno, né? Gente, nós passamos, né? Mas da minha parte hoje vou ficar calada, não tem mais nada a dizer. Tudo com o André agora. Eu só peço que não teve condição, eu não tive capacidade de fazer tudo antes, mas me veio sempre um pensamento assim, dá para fazer todas as 83, todas essas perguntas, né? E eu comecei, mas é muita coisa, é muito texto. O Miramês, ele fala, ele expressou todas essas questões, né, essas 8 questões, ele expressou de uma forma que não é tão simples de se dizer. E daí eu comecei, mas ele está falando em amor, mas o que tem a ver espírito com amor, criação com amor, sabe? Harmonia no universo, amor dentro de mim. E essas coisas começaram a girar. E daí assim, vamos ler só o livro dos espíritos. Eu pensando comigo, né? Não repassei para a Raia isso aí, né? Confidência minha. Só que depois eu fui ver assim, e depois veio assim, tu bota os comentários do Miramês, tu não tira uma vírgula dele. Eu disse, bom, vai ficar eu falando, mas vai ficar, são 17 slides, é muita coisa para pouco tempo. Não, tu faz isso aí. E tá aí, né? Claro, não deu para fazer aquela introdução, mas não sei se tinha que ser assim, porque também é muito fácil dizer, não, tinha que ser assim, tu faz isso aí, larga assim mesmo. Mas hoje eu tive tempo de pedir o e-mail para o Vilmar, né? Já mandei para o Vilmar o arquivo, tudo. Depois eu fiquei pensando se ia dar tempo dele, se seria compatível o arquivo com os programas que ele tem no computador, então me veio tudo isso aí. Eu disse, não, nem precisa estar pensando nisso, está tudo aqui. Fiz a conexão com a web aqui no computador, tudo, do WhatsApp, né? Tudo certinho, só que no momento não começou a entrar, né? E não entrou, não. Foi exatamente do jeito que tinha que ser. Exatamente. Foi perfeito, André. Não te preocupe, estava excelente. Muito bom. A gente só tem a te agradecer. Pelo menos conseguimos terminar esse
primeiro A gente não, capítulo, não, né? a gente não A gente precisa se se preocupar nunca complementa. com isso. É, Isso. a gente não precisa se preocupar com isso. Se não desse para terminar, continuávamos na próxima aula. Sim, Não sim. tem problema nenhum. Tá? Mas foi muito bom. Gente, vamos encerrar, né? O pessoal quer descansar, amanhã todo mundo trabalha. Já passamos um tempinho aqui. Como o André chegou atrasado, ele vai fazer tudo agora, né? Viu, Vai ver Mar? a Né, Rayane? O que vocês acham? A não ser que alguém tenha alguma pergunta ainda para ele, alguma colocação. Não. Bom, então, alguém tem... Vamos, então, nesse momento, agradecer por todas as oportunidades que nós estamos tendo nesse plano. Agradecer por cada manhã que nós acordamos, abrimos os olhos, conseguimos enxergar dias com sol, dias nublados, dias com chuva, mas em todos a presença desse plano maior a nos ensinar, a nos fazer entender sobre paciência, sobre amor, sobre convivência, sobre tolerância. Queremos muito te agradecer, Senhor Jesus, a todos os nossos mentores espirituais, a todas as falanges do bem, as falanges que estão em os nossos amigos do plano espiritual que estão em todas as nossas residências, todos os locais que estejamos, que essa energia boa, que essa luz, que esse calor possa envolver cada peça do nosso lar, cada canto, retirando todos os miasmas negativos de preocupação e que durante a semana passada deixamos nos nossos lares, que possam ser dissipados nesse momento e essa energia boa, essa brisa, esse calor, essa luz esteja em todas as peças, com todos os nossos irmãos, toda a nossa família, e que cada irmão do plano espiritual que se encontre no nosso lar, que leve o nosso forte abraço espiritual, seja encaminhado pelos nossos amigos a um local de refazimento, que ele possa ter paz, que ele possa ter luz, que ele possa seguir o seu caminho, a sua trajetória. E que nós tenhamos uma boa noite de sono, uma boa semana, com muita paz, com muita harmonia, com muita saúde. Que assim seja. Que assim seja. Então tá. Quem vai fazer na Obrigado próxima por sexta? hoje. Obrigada, André. Obrigada, André. Obrigada a todos. A próxima terça, gente, é dia 6. Não sei se vocês viram o recado ali da Jaque. Nós encerramos, né? Até para facilitar a vida de todo mundo, que chega dezembro é uma correria, né? Então, como a própria casa faz um recesso, então nós aqui também vamos respeitar esse recesso e retornamos em fevereiro, tá? Então, Vilmar, tu aumenta lá aquelas horas que tu calculasse lá de estudo, subtrai esse janeiro e fevereiro, dezembro e janeiro, Tá? aliás, tá? E nos passa lá para fevereiro. Mas não, brincadeiras à parte, gente, a gente não tem pressa, né? Ninguém tem pressa, a gente está aqui para aprender, tá? Então, quem gostaria de fazer na próxima terça-feira? Alguém pode A gente fazer? vai entrar em outro capítulo, Carla. Vamos entrar, o capítulo é o mesmo, tá? Só que agora o André foi até o 83, nós vamos para o mundo normal primitivo, que vai Tá, continuar não, porque falando sobre os pensei que espíritos. era outra. Se fosse outra, eu ia sugerir do nosso último ser revisão, mas se é Pode o ser mesmo, também, eu acho que a podia gente ser, pode né? A gente fazer podia uma grande um revisão desde o apanhado. início,
né? Para a gente Então, cada um refrescar. traz aí aquilo que gostaria de comentar, de esclarecer dúvidas, coisas assim, né? Tem disponível lá no Drive todo o estudo, porque o Vilmar disponibiliza tudo. Se os textos que o André trouxe nas duas apresentações que ele fez, nessa de hoje, numa anterior, não ficarem em condições de disponibilizar o PowerPoint, Vilmar, mas eu acho que fica, né? Fica, eu tenho Fica, salvo no e-mail. Mas se quiser colocar em forma de texto para depois fazer aquela montagem daquela apostila, também dá, é só copiar e colar e colocar no Word, né? Não tem problema nenhum. Eu posso botar no Word, né? Daí eu mando para o É, Vilmar. também. Não, mas deixa o PowerPoint também, que é bom, a gente Sim, gosta sim. de acompanhar no PowerPoint. É só É porque eles bonitinho. querem montar uma apostila do estudo, então aí, estando o texto no Word, fica mais fácil, né? No Word não tem como, na apostila não tem como, só salvar como slide, como imagem. Aí coloca na apostila. Também pode ser. Mas aí fica mais pesado também, até para imprimir, né? O custo fica maior, né? De imprimir imagem, é melhor imprimir texto. Então fica assim. Faremos um grande aulão na terça-feira que Isso, vem. Grande revisão. Tá bom, isso aí, gente? gente. Está. Obrigada por Um beijo. hoje. Boa semana a Beijo, todos. boa noite. Até a semana que vem. Boa Obrigado. noite. Obrigada, André. Boa Estava ótimo. Obrigada, Rai.